Bom, pessoal, a gente vai fazer os exercícios 1 e 2, tá? No exercício 1, fala, para cada frase a seguir, identifique qual das medidas indicadas melhor substitui o quadradinho ali, coloridinho, né? 2 terabytes, 4,8 megabytes, 92 kbytes e 16 gigabytes. Antes de fazer isso, eu vou fazer um adendo aqui. Aqui é da menor para maior, né? A gente tem byte. Vamos só falar a sigla que é mais fácil. B, KB, MB, GB, TB. Beleza. Então, 1 byte, né? O kilobyte tem 1024 bytes. É uma potência de 2. Por que é uma potência de 2? Porque os códigos são escritos em linguagem binária, que é a linguagem de zeros e uns, tá? É um tipo de criptografia, a gente vai falar sobre isso depois também. Então, quando eu vou transformando tudo em bytes, olha que interessante. O tera tem 2 elevado a 40. Gente, isso é um número muito, 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 muito grande. Tipo, muito grande mesmo. Então, eu acho que isso é bem interessante. E por isso que aqui não é uma transformação, vamos dizer, tão simples como multiplicar por 10, dividir por 10, 100 e 1000. Porque quando eu falo, por exemplo, 1 terabyte, isso aqui tem 1024, gigabytes. É muita coisa. 1 giga é muita coisa. Então, imagina 1024 gigas, tá? Então, aqui a gente tem a música em formato digital que a Mirella comprou, o celular do Alex, o Otávio que instala um HD e a Lívia que digitou o currículo e enviou por e-mail. Obviamente, o currículo é o que pesa menos. Então, dessas medidas, a menor é o kbyte, tá? Então, o currículo da Lívia teria 92 kbytes. Depois, a segunda coisa que pesaria menos seria a música, tá? E aí a música teria 4,8 megabytes. Depois, a terceira coisa que pesaria, que teria, né, seria o celular do Alex, 16 gigabytes. Hoje em dia a gente tem no mercado, se você for pensar, celulares com 32, 64, repare que é sempre uma potência de 2, viu, pessoal? Então, 8, 16, 32, 64, 128, justamente porque toda essa tecnologia é uma linguagem binária. Ai, que lindo, né? E por fim, obviamente, o maior seria o HD do Otávio com 2 terabytes. A gente ainda não tem celular com tera, pelo menos não que eu saiba. Mas acho que a gente não tá muito longe disso não, já que os celulares estão virando basicamente computadores, né? Mas essa seria a lógica desse exercício. A número 2, além do HD, muitas vezes precisamos de dispositivos externos e portáteis, utilizados de acordo com a finalidade dos arquivos armazenados. Então, a gente tem o DVD-R, que em geral é usado para armazenamento permanente dos arquivos. O pendrive costuma ser utilizado para transportar arquivos de um computador para o outro, e aí ele pediu para a gente observar, né, as capacidades. Então, o DVD-R tem 4,7 GB, o Blu-ray 25 GB, o cartão de memória 32 GB, o pendrive 64 e o HD externo 1 TB. Lembrando, pessoal, que nós podemos ter cartões de memória e pendrive com valores diferentes, aqui não é padronizado, assim como o HD externo. Ah, e outro detalhe, né? O Blu-ray, ele tem uma criptografia melhor que o DVD. Como assim, Dani? O DVD, ele tem um código que precisou ser quebrado pra gente poder copiar um DVD do outro, tá? Foi assim que surgiu a pirataria. Eles quebraram o código e aí vieram com o Blu-ray, que tem uma criptografia bem mais difícil de ser quebrada pra cópia, tá? Qual dispositivo tem maior capacidade? Obviamente é o HD com 1 tera, porque o tera é maior que giga, né? 1 tera são 1024 gigabytes. Quantos megabytes
é possível armazenar com DVD-R. E no cartão de memória. Pessoal, 1 GB tem 1024 megabytes. Então, vamos começar com o DVD-R. O DVD-R aqui tem 4,7. Então, eu vou pegar 4,7 e multiplicar por 1024, tá? Para poder fazer essa transformação. Então, 7 vezes 4, 28. 7 vezes 2, 14. 15, 16. 7 vezes 0, 0. Com 1. 7 vezes 1, 7. 4 vezes 4, 16. Vai 1. 4 vezes 2, 8. Com 9. 4 vezes 0, 0. Opa, esse 1 é daqui. 4 vezes 1, 4. Vocês viram tanto que tem que tomar cuidado, né? 6 mais 6, 12. 11, 8, 4. Aí, a gente tem uma casa decimal aqui, tá? Então, 4.812,8 megabytes, tá? E o cartão de memórias. O cartão de memórias tem capacidade de 32 GB. Então, a gente vai fazer a mesma coisa. 1024 vezes 32. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 1, 2. 3 vezes 4, 12, vai 1, 6, 7, 0 e 3. Então, 8, 6, 7, 2, 3. Não tem vírgula, então 32.768 megabytes. Gente, é muito importante pôr unidade de medida aqui, tá? Porque a gente está lidando com medidas distintas para não ter confusão. Tudo que tem unidade de medida, coloca unidade de medida. Porque senão alguém vai olhar e falar, nossa, 32 mil o quê? Bananas, maçãs, torres? Não tem como saber, tá? C. Ao copiar todo o conteúdo gravado em 5 DVDs R's, que estavam completamente cheios, para um Blu-ray vazio, sobrarão quantos megabytes de espaço livre, no mínimo nesse disco. Então, a primeira coisa é saber quanto de espaço ocupa 5 DVDs R's. Então, 4,7 vezes 5. 5 vezes 7, 35. 5 vezes 4, 20. Com 3, 23. Uma casita decimal. Então, 5 DVDs R's ocupam o espaço de 23,5 gigabytes. O Blu-ray tem capacidade de 25. Então, se eu pegar os 25 do Blu-ray, já vou igualar as casas decimais para fazer. Gente, lembra que soma e subtração de número decimal? Vírgula embaixo de vírgula, pelo amor de Deus. Então, é como se fosse 250 menos 23, menos 235. Oxi. Pegar emprestado, 10 menos 5, 5. 4 menos 3, 1. 2 menos 2, 0, dessa vírgula. Então, olha só, sobrou no meu Blu-ray 1,5 gigabytes, mas ele não quer isso. Olha o que ele quer. Quantos megabytes? Então, eu tenho que transformar de gigabytes para megabytes. Ou seja, pegar 1024 e multiplicar por 1,5. Aí, a gente esquece a vírgula para pôr só lá no final. 5 vezes 4, 20. 5 vezes 2, 10. Com 2, 12. 5 vezes 0, 0. Com 1, 1. Já vou rabiscar isso aqui para não fazer confusão. 5 vezes 1, 5. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 1, 1. 0, 6, né? A gente vai somando. E aí, tem que lembrar que tem uma casinha decimal aqui, ó. Então, 1536. O quê? Megabytes. Tem que colocar unidade de medida, tá? Então, sobrou. Isso. Acabou! Êêê! Muito fácil os exercícios. E eu acho legal, porque a gente às vezes acha que esse negócio de mudança de unidade de medida não é a praia de muita gente. Mas a gente precisa saber. Não que você vai ficar fazendo esse tipo de conta no dia a dia, mas imagina se você quer saber, por exemplo, quantos... você tem lá 10 pendrives 64 GB, quer saber se isso cabe aqui dentro do HD externo. Se você acha que 1 tera são 1000 gigas, não, 5 obviamente vai caber, né, gente? Mas assim, se você acha que é 1000, você tá desprezando 24 GB ali, que poderia servir para muita coisa, né, gente? Então, é importante a gente
compreender a mudança de unidade de medida, tá? E principalmente na informática, que tá bem no nosso cotidiano.